Olá, bem-vindos à primeira aula do curso de Bioestatística aplicada à Fisiologia. Nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre metodologia científica e um pouco sobre filosofia da ciência. Eu não sou um filósofo da ciência, mas eu vou trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês. Eu gosto de começar essa aula com essa tirinha aqui, que está falando que essas gominhas verdes foram associadas com a acne, com 95% de confiança, ou uma chance de apenas 5% de coincidência. Como que isso aconteceu? Então, na tirinha tem esse caso aqui. Alguém reporta para um cientista que as gominhas causam acne. Bom, vamos investigar então. E aí foi visto que não tem nenhuma associação. Bom, então resolvido. Peraí, talvez seja uma cor específica. Bom, vamos pesquisar. E aí testa uma cor, testa o roxo, testa o marrom, o rosa, o azul, cores que eu nem sei traduzir aqui, até que, opa, nenhuma tá dando. Até que surge um resultado positivo, uma associação entre as gominhas e a acne com a cor verde. Opa, então é isso. Foi encontrado a causa da acne aqui. Então, as gominhas verdes causam acne. Será que esse procedimento experimental foi correto? Será que dá para reportar isso? Dá para ter uma certeza sobre isso? Com tantos outros resultados negativos, há uma chance muito grande desse aqui ter sido ao acaso. Então, se muita gente pesquisa a mesma coisa ao mesmo tempo, ou ao longo do tempo, alguns resultados, você vai encontrar uma associação que foi puramente ao acaso. A bioestatística ela vai ajudar a gente a filtrar algumas coisas. Em geral, a gente analisa isso experimento por experimento, mas tem que levar em conta também se você tem vários experimentos que estão investigando a mesma coisa. Quais são as expectativas com a bioestatística no caso de vocês? Talvez vocês estejam pensando que teste eu uso, como eu interpreto os resultados, como eu uso os programas estatísticos, qual programa ou pacote estatístico eu uso, como que eu coloco os dados na planilha, o que é esse P menor que 0,05 que a gente busca tanto para colocar aquele asterisco nos nossos gráficos. O que são os outros valores, como esse F com os números entre parênteses e um certo número, normalmente seguido depois pelo valor de P. Ele diz alguma coisa? Ele é importante? Qual é o tamanho que minha amostra deve ter? Eu posso fazer um experimento com 2 grupos, com 5 animais por grupo, 10 animais por grupo? Ou eu preciso de 20 animais por grupo? Como que eu calculo isso? Para submeter um projeto para o comitê de ética, você vai ter que ter um cálculo de tamanho de amostra. Então, você vai ter que saber quantos animais ou quantas pessoas vão ter que ter no seu experimento. Eu imagino que, ao final da disciplina, comigo, com o professor Anderson, com a professora Janaína, vocês consigam se satisfazer aqui com esses aspectos. Hoje, a coisa é um pouco mais filosófica, mais abrangente, não tanto bioestatística, um aspecto mais geral da ciência. Então, o nosso roteiro é o seguinte: a gente vai fazer um resumo sobre filosofia da ciência, da perspectiva de um cientista sem formação em filosofia. O máximo que eu fiz foi cursar quase integralmente a disciplina Filosofia da Ciência com o professor Barra, lá da Filosofia da UFPR. Mas, tirando isso, foi da minha própria formação científica. A gente vai discutir alguns aspectos importantes sobre metodologia científica, especificamente aplicada à fisiologia e farmacologia. Então, se você está fazendo essa disciplina, se você chegou aqui nesse vídeo por algum outro motivo, o enfoque vai ser em fisiologia e farmacologia. Talvez não seja muito, esse aspecto metodológico não seja tão aplicável a algumas outras áreas, tá? E vamos falar um pouco sobre a crise de reprodutibilidade, que é não conseguir reproduzir resultados que estão publicados na literatura, e a gente vai entender o que pode estar causando isso e o que dá para fazer para diminuir essa crise de reprodutibilidade. Sobre filosofia da ciência, recomendo esses 3 livros para vocês, para quem se interessar mais sobre o assunto.
O livro do Popper, A Lógica da Pesquisa Científica, o livro do Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, e o livro do Chalmers, O que é Ciência, Afinal. É uma frase do Chalmers: nós começamos confusos e terminamos confusos em um nível mais elevado. Muitas das pessoas que discutem filosofia da ciência ou têm uma formação na filosofia ou têm uma formação em ciências exatas, como na física. Então, há uma busca por uma verdade absoluta, um enunciado que resolva completamente as coisas. E na ciência biológica, as coisas não são assim. As coisas dependem de inúmeros fatores e nem sempre a gente consegue observar e mensurar todos esses fatores. Por isso que a gente tem alguns resultados que, numa certa condição, dá uma coisa, em outra condição dá outra, e a gente caminha a passos um pouco lentos. Sobre o ser cientificamente provado, se tem vários aspectos que são tão variáveis e a gente não consegue provar, às vezes o cientificamente provado é usado como marketing enganoso, se não dá para provar ou desprovar uma teoria científica definitivamente, tem alguns filósofos da ciência que dizem que, bom, então para que ciência, né? Então o método científico não consegue atender ao que ele deveria atender. Então, diante dessa impossibilidade, o Paul Feyerabend sugere que não há método, que a ciência não é diferente de outras formas de conhecimento, como os mitos. Acho que talvez é um pouco de exagero, talvez seja uma discussão não produtiva, visto que a gente tem muitos avanços provenientes da ciência. O Francis Bacon, aqui há bastante tempo, já lá nos 1500, ele falou que o objetivo da ciência é melhorar a vida do homem pelo meio da coleta e observação de dados, podendo generalizar teorias. Então ele vai formalizar o que a gente conhece como indutivismo, que tem algumas coisas aqui que ele coloca. O conhecimento é derivado dos dados da experiência. A ciência é objetiva. Subjetividade ou preferência não tem lugar na ciência. As teorias são justificadas pela experiência, apenas pela experiência. Então, aqui, a ciência é uma coisa realmente objetiva. O que você sente, os seus vieses, não tem lugar aqui. Então, o processo da indução é o seguinte: a partir de observações, você faz uma generalização. Por exemplo, todos os cisnes já observados eram brancos. Então, eu vou generalizar, dizendo que o próximo cisne que eu observar vai ser branco. Ela é, então, ampliativa. Ela extrapola o que tem nas premissas e, muitas vezes, ela vai ser probabilística. E esse probabilístico não agrada muitos filósofos, porque esse enunciado, ele vai ter que ser verdadeiro. No caso da biologia, isso aqui é plenamente aceitável. Mas os cientistas não ficam muito confortáveis com essa abordagem, os filósofos não ficam muito confortáveis com essa abordagem probabilística. Já a dedução, ela parte de premissas que frequentemente vêm de generalizações que vieram de observações. E, sendo as premissas verdadeiras, em um argumento que seja válido, que seja lógico, as conclusões vão ser obrigatoriamente verdadeiras se as premissas forem verdadeiras. Então, se a gente tiver essas sentenças aqui. Então, íons não atravessam a membrana plasmática. A gente vê isso porque a gente vê que potássio, cálcio, cloreto não atravessam a membrana plasmática, a não ser que seja por um canal, por um transportador. Diretamente, não atravessa. O sódio é um íon. Então, a gente conclui que o sódio também não atravessa a membrana plasmática. Ela, então, é não ampliativa, não extrapolando aquilo que está na premissa. A gente pode fazer coisas como, a partir de observações e generalização, ter premissas e que podem gerar uma hipótese que você vai testar. Então, a gente tem essa conclusão aqui, mas a gente pode ir lá investigar e ver se de fato isso aqui acontece. No indutivismo ingênuo, porque essa crença de que a ciência é plenamente objetiva,
é um pouco complicada. Então, por isso que há o termo indutivismo ingênuo. Dizer que a ciência começa pela observação é um pouco complicado. Pode ser verificada pelos órgãos dos sentidos e as observações e afirmações singulares são generalizadas. A ciência, ela nem sempre começa por uma observação científica, ela pode começar por outros tipos de observação. A teoria pode vir antes da sua observação. Se a gente tem um enunciado universal, os íons não atravessam diretamente a membrana plasmática. De acordo com o indutivismo, quais condições que permitiriam essa afirmação? Bom, você pode pensar que o número de observações deve ser grande. Eu vejo centenas de vezes que o sódio não atravessa uma membrana plasmática, mas é apenas o sódio. Então, eu posso colocar uma variabilidade de condições. Eu posso colocar o sódio, o potássio, o cálcio, eu posso colocar em temperaturas diferentes, em membranas diferentes, e nenhuma proposição pode conflitar com a lei universal. Esse item 3 aqui vai ser a base do que o Popper vai propor, que a gente vai ter que tentar falsear os enunciados. A gente vai ter que elaborar nossas teorias de maneira que eles possam ser falseados. O Hume, ele diz que o indutivismo assume que há uniformidade na natureza, que há uma certa constância nas leis da física e da química na nossa na natureza que está no meio de nós. Com isso, como a gente não consegue comprovar essa uniformidade, não há uma razão lógica para comprovar essa uniformidade, não haveria uma justificação lógica para o indutivismo. Vejam que, por mais que a gente, no nosso dia a dia, a gente observe essa uniformidade na natureza, a gente não consegue comprovar a sua existência. Então, logicamente, o indutivismo seria falho filosoficamente. Um problema da indução é o seguinte: as premissas podem ser falsas apesar da lógica estar correta. E há também uma circularidade nas tentativas de justificação do porquê que a indução funciona. Aqui, por exemplo, então a indução funcionou para a teoria A. Então, usando métodos indutivos, a gente desenvolveu uma vacina. A indução funcionou para a teoria B. Usando a indução, a gente detectou que um hábito de vida é um fator de risco para uma doença. A indução funcionou para a teoria C. Então, eu uso o método indutivo para induzir que a indução funciona. Então, há uma circularidade nessa tentativa de justificar a indução. E o que definiria o número de tentativas e essa variabilidade de condições? Ou seja, a teoria ela vai vir antes da observação. Se eu consigo dizer 100 observações vão ser o suficiente, com base em que eu estou dizendo isso? Então, eu tenho uma teoria antes da observação, o que vai contra o indutivismo ingênuo. Então, a ciência não se inicia necessariamente com a observação, então tem uma dependência que a observação tem da teoria. Do jeito que é proposto e discutido, é como se cada teoria fosse começar do zero. Não, uma ciência é algo que vai sendo construído aos poucos. E aqui tem um caso aqui do peru indutivista, um exemplo que o professor Barra colocou em aula. Então, ele recebe ração todos os dias, até o dia 24 de dezembro. Então, ele induz que ele vai receber ração igual. Mas aí, ele não recebe mais a ração, ele vai ser a janta. Então, pelo método indutivo, ele vai falhar em concluir que ele vai receber ração no dia 24 de dezembro. Então, o peru indutivista falhou nesse caso. Um outro paradoxo aqui da indução foi colocado pelo Karl Hempel. Vocês podem achar um pouco exagerado, e é o que eu falo de novo, na filosofia se busca esses argumentos que são perfeitamente lógicos, sem falha, sem pontas soltas. Então, por isso que os aspectos probabilísticos não são muito bem vistos. Ou pelo menos essa é a impressão que eu tive ao ler esses textos. A gente tem a seguinte hipótese: todos os corvos são pretos. Então, há uma hipótese equivalente. Se todos os corvos são pretos, algo que não é preto
não pode ser corvo, porque se não for preto, então se todos os corvos são pretos, se não é preto, não é corvo. Observação, a minha garrafa de água não é preta, então ela é um azul escuro. Se a minha garrafa de água não é preta e evidentemente ela não é um corvo, a minha observação de que a garrafa não é preta está contribuindo para a hipótese de que todos os corvos são pretos. Então, se eu observar todos os objetos e coisas do mundo que não são pretas e confirmar que eles não são corvos, eu estaria comprovando que todos os corvos são pretos. É claro que você pode dizer que o quanto isso contribui para essa hipótese é absolutamente quase zero. Mas dá uma brecha de... Não faz sentido achar que ao ver essa garrafa eu estou comprovando que todos os corvos são pretos. Isso configura, de certa forma, um paradoxo, mas com um impacto tão pequeno que eu me pergunto por que foi escrito. Mas, de novo, isso é da visão de um cientista, não filósofo. Desculpa se eu ofendi alguém. E aí vem o Popper. E a coisa começa a ficar mais próxima da nossa realidade, lá da bancada, do experimento, de fazer ciência. Ele fala sobre o falseamento e a falseabilidade, em que os enunciados somente são científicos quando podem ser falseados. E essa é, filosoficamente, a demarcação da ciência. O que separa a ciência de religião? Se, aqui, por exemplo, pelo menos até o momento, não é possível planejar um experimento para falsear a existência de Deus, separando ciência de religião. Se eu não consigo fazer um enunciado, eu tenho uma hipótese ou um enunciado que Deus não existe. Posso fazer um experimento para comprovar ou desprovar? Não. Se eu falo Deus existe, posso fazer um experimento, fazer uma observação para comprovar se existe ou não? Não. Então, não é um enunciado falseável. Se não é um enunciado falseável, não é do âmbito da ciência. Então, separando aqui ciência e religião, não precisam brigar entre si. Falsear uma hipótese depende da observação. Mas a observação pode ser imprecisa, levando a um falseamento e às vezes levando a explicações ad hoc, explicações a posteriori. Depois de você ver e ver o que aconteceu, você tenta explicar aquilo que aconteceu. Seria então o falseamento inválido, já que a observação pode ser imprecisa? Mas aí será que é a lógica do falseamento ou é o método utilizado para a observação? Isso aqui é válido tanto para o indutivismo como para o falseamento do Popper. Se a gente testa a seguinte hipótese: o estresse crônico induz comportamento tipo depressivo em modelos animais. Mas aí os resultados não comprovam essa hipótese. Eu faço um estresse crônico e não vejo um comportamento tipo depressivo. Significa que a hipótese é realmente falsa? E aí a gente vai começar a se segurar nas hipóteses, mesmo quando os resultados são negativos. Porque há uma variabilidade das possíveis formas de experimentos e avaliações dos resultados. Então, se a hipótese é estresse crônico induz comportamento tipo depressivo, qual estresse? Por quanto tempo? Com qual tamanho de amostra? Como avaliar esse comportamento tipo depressivo? Foi avaliado corretamente? O teste foi feito de maneira correta? Comportamento tipo depressivo. É possível avaliar isso no modelo animal? E aí entra a validade do modelo. Essas são todas perguntas que são difíceis de responder. Então, quando uma hipótese não é confirmada, a gente ainda se pergunta com relação a tudo isso. Por exemplo, o tamanho da amostra, você vai poder usar dados da literatura, dados de estudos piloto, para ver, tentar estimar qual era o tamanho necessário. E se você fez o experimento com um tamanho inferior, talvez você possa aumentar o N experimental desse experimento. E aí entra o Thomas Kuhn, dizendo que a ciência não é neutra, o que não surpreende ninguém.
O que ele diz é que a gente não caminha para uma verdade, ou a ciência não nos caminha para a verdade, mas para paradigmas que explicam melhor as coisas, ou paradigmas que são mais úteis. A ciência é feita então por pessoas com história, expectativas, interesses, há uma resistência em rejeitar teorias frente a dados conflitantes. Estes dados, os dados conflitantes, eles são encaixados no modelo corrente. O modelo vai sendo lentamente adaptado para ir encaixando dados que não estavam de acordo com aquele modelo inicial. Até que aquele modelo não consegue mais explicar e prever novas coisas. Nesse momento, há uma quebra de paradigmas e a gente começa a modificar como a gente enxerga algumas coisas. Essa quebra de paradigmas, ela pode ser extremamente lenta e o modelo vai se adaptando tão lentamente que quando você olha uma coisa agora e 30 anos atrás é muito diferente, ou vai mudando muito pouco até que tem uma quebra abrupta e a partir daí você enxerga de uma maneira bastante diferente. Isso vai depender de cada área, de cada conjunto de dados. A gente teria uma pré-ciência, a nossa ciência entraria em crise, teria uma etapa de revolução com a formação de uma nova ciência. O exemplo mais clássico aqui é a teoria da relatividade do Einstein, conflitando com a física newtoniana, mas aí a física newtoniana explica a maior parte das coisas do nosso dia a dia, então houve realmente uma revolução. A base da física newtoniana não é a base ainda utilizada para a maior parte das coisas? Sim, então nem sempre é uma revolução e uma inteira nova ciência que substitui a anterior. Pode ser um acréscimo, um segundo ramo, por exemplo. E dentro de um paradigma, os falseamentos são problemas que resistem a uma solução. São como se fossem anomalias. Como anomalias, a gente tende a ignorar. Pelo menos enquanto as nossas teorias ainda explicarem relativamente bem os fenômenos. Então, voltando ao que ele falou, a gente não caminharia para a verdade, mas para um paradigma que explica melhor as coisas. Se surgir um novo paradigma, uma nova teoria que explica melhor o conjunto total de dados, ele vai suplantar o anterior. Um exemplo de como algumas coisas acontecem, eu gosto desse caso aqui, não é nada muito impactante, mas tem o caso do paciente HM que teve o seu hipocampo removido, perdão, e a partir disso, ele perdeu a capacidade de formar memórias de longa duração. Bom, o hipocampo foi reduzido, parou de ter capacidade de formar memórias de longa duração. Hipocampo é importante para consolidar memórias de longa duração. Mas, lá em 2014, foi publicado um trabalho mostrando que, tinha uma lesão lá no córtex frontal desse paciente. Durante a cirurgia, para passar lá as guias todas para fazer a remoção do hipocampo, foi lesionado, talvez por acidente, muito provavelmente por acidente, regiões aqui do córtex pré-frontal. Então, será que era o hipocampo? Ou será que era o córtex pré-frontal? Então entra um conflito. E a gente tende a resistir, esse dado tende a ser ignorado. É claro que esse é um exemplo que não é tão bom, porque ao longo dos anos surgiram inúmeras evidências da importância do hipocampo para essa função na memória. Em humanos, em animais, experimentos de causa e efeito, experimentos associativos. Então, não é este dado que faria uma ruptura dessa constatação de que o hipocampo é importante para a memória de longa duração. Se esse dado fosse publicado logo em seguida da cirurgia, talvez houvesse um certo conflito. Mas, enfim, quando a gente enxerga um dado como esse, a gente até sente um desconforto em pensar, puxa vida, estava tão claro em dizer que uma coisa funcionava assim, agora tem um dado dizendo que funciona de outro jeito, a gente tende a ignorar. Até o momento em que tem um acúmulo tão grande de evidências contrárias que a gente não tem a outra opção se não começar a levar em conta esses outros dados. Um exemplo que talvez
comece agora é o mecanismo de ação de antidepressivos. Então, a gente tem inibidores da recaptação de monamina, como a fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, que fazem inibição da recaptação de monaminas. Com isso, há um aumento da transmissão de monaminas e há um efeito antidepressivo. O efeito crônico é primariamente explicado por efeitos indiretos na neuroplasticidade. Então, por aumentar cronicamente a transmissão de monaminas, vai aumentar um fator neurotrófico, vai aumentar a ativação do seu receptor. Então, aumenta a BDNF, aumenta a ativação do receptor TRKB. Mas aí, esse ano, 2021, saiu o seguinte artigo publicado na Cell, dizendo que antidepressivos atuam se ligando diretamente nos receptores para o BDNF. Então, tem uma série de dados mostrando que a ativação desses receptores é necessária para o efeito antidepressivo. Agora, mas a gente achava que isso era o efeito indireto do aumento da transmissão de monaminas. Mas aí foi feito um experimento mostrando que não, essas drogas se ligam diretamente nesse receptor final aqui. Então, e agora? O efeito dos antidepressivos é indireto por aumento de monaminas ou é por ação direta no TRKB? É pelos dois? E aparentemente o efeito no TRKB não depende da ação no transportador SERT, que é o que faria a recaptação de serotonina. Há uma quebra de paradigmas, a gente vai mudar tudo o que a gente entende sobre a ação de antidepressivos diante desse dado e todos os outros experimentos anteriores que mostraram que precisava do SERT para ter efeito antidepressivo. Peraí. Esse trabalho aqui não está mostrando que houve um efeito antidepressivo mesmo sem o SERT? Sim. Tinham outros experimentos mostrando que não havia efeito antidepressivo se não tivesse o SERT? Sim. Então tem um conflito aí. É necessário que esses experimentos sejam replicados para ver. E aí, precisa do SERT ou não precisa para ter um efeito antidepressivo? Então, a quebra de um paradigma ela é uma coisa lenta e envolve replicação de dados, envolve uma série de etapas e de discussões. A concepção de ciência do Popper é a base de experimentos que fornecem informações sobre o necessário e o suficiente. Uma boa parte dos experimentos em fisiologia e farmacologia vão tentar responder algumas dessas questões. Por exemplo, um dado recente que eu estava lendo, fruto do programa de pós-graduação em fisiologia. Os ritmos circadianos são frequentemente alterados na depressão. Isso nós conhecemos. Alterar os ritmos circadianos em modelos animais induz comportamento tipo depressivo. Tem vários dados sobre isso. A bulbectomia, a remoção do bulbo olfatório, é um modelo animal de depressão. E o que foi observado, dado finalmente, é que observamos comportamento tipo depressivo após a bulbectomia, mas não alteração de ritmos circadianos. Então, a bulbectomia ela é suficiente para induzir um comportamento tipo depressivo, mas a alteração de ritmos circadianos não é necessária para o comportamento tipo depressivo. Como assim não é necessária? Houve comportamento tipo depressivo sem que houvesse alteração de ritmo. Então, mesmo sem essa alteração, pode ocorrer comportamento tipo depressivo. Então, ela não é uma condição necessária. Um outro exemplo aqui. O diazepam tem um efeito ansiolítico quando administrado sistemicamente em roedores. O diazepam é um modulador alostérico dos receptores GABA-A. A administração intramídala de diazepam tem um efeito ansiolítico. Não precisa ser uma administração sistêmica, intraperitoneal, por exemplo, ou uma administração oral. Isso significa que a ação do diazepam na amígdala é suficiente para o efeito ansiolítico. Significa que se não tiver o resto do cérebro, tem efeito ansiolítico? Não. Mas a inserção de diazepam apenas na amígdala, mantendo o resto do sistema funcionando, é suficiente para esse efeito ansiolítico. Ou seja, não é obrigatório chegar diazepam no hipocampo, no córtex pré-frontal, na substância cinzenta periaquidutal, para que tenha um efeito ansiolítico. Projeções da amígdala podem sim influenciar essas outras áreas, mas
a modulação pelo diazepam já é o suficiente para fazer isso e levar a um efeito ansiolítico. A administração da picrotoxina, que é um antagonista GABA-A, bloqueia o efeito do diazepam. Com isso, a gente chega à conclusão que a ação em GABA-A é necessária para o efeito do diazepam. Bom, é claro, né? Eu disse que o diazepam é um modulador alostérico do receptor GABA-A. Mas quem garante que seja só essa a ação do diazepam? Pode ser que ele se ligue em outros receptores, faça outras coisas. Então, se eu bloqueio o GABA-A e bloqueio o efeito do diazepam, eu comprovo que realmente agir em GABA-A era necessário para o efeito do diazepam. Essa vai ser a base de muitos tipos de experimentos que são feitos na fisiologia e na farmacologia. Pensar sobre isso é algo importante no seu desenho experimental, não só na conclusão, quando você estiver escrevendo o seu artigo, mas em como você vai desenhar o seu experimento para que você consiga, de fato, responder esse tipo de pergunta. A gente tem alguns tipos de estudos, nem todos vão ser nesse estilo que eu comentei, esse estilo que eu comentei é mais do viés que eu trabalho, por exemplo, em que a gente tem teste de hipóteses que vão testar hipóteses. Então a gente pode ter a hipótese de que privação crônica de sono induz depressão. Então a gente tem uma associação, a gente vê que quando a pessoa dorme mal, ela fica com o humor alterado, fica de mau humor, enfim. Então, será que se privar cronicamente pode ser uma causa da depressão? E você vai lá e faz o teste. E tem estudos exploratórios que geram hipóteses. Frequentemente, os estudos omics, os tiros no escuro, os estudos de high throughput, que você mede muitas coisas ao mesmo tempo, genômica, proteômica, metabolômica, ou simplesmente você faz várias dosagens pontuais, não necessariamente omics. Então, numa abordagem proteômica aqui, quais proteínas estão diferencialmente expressas após a privação crônica de sono? Você pode ter uma hipótese. Algo vai estar alterado. Mas é uma hipótese tão ampla e você vai medir tanta coisa que é evidente que algo vai estar alterado. Esse algo vai ser importante para essa depressão? Não sei, aí tem que ver quem que foi privado de sono cronicamente, desenvolveu depressão e se há uma alteração específica para esse grupo e se tem alterações para as pessoas que foram privadas de sono, mas que não desenvolveram depressão, enfim. Ao ver que alguma coisa está alterada, então, reduziu a expressão dessa proteína aqui. Bom, então será que essa proteína está associada com o desenvolvimento da depressão? Vamos testar. Nossa, mas essa proteína é conhecida por tal e tal coisa. Então, será que ela reduziu porque foi uma resposta compensatória do organismo e a sua redução foi adaptativa? Será que ela está favorecendo a resiliência? Vamos testar. Com base nesses estudos, novas hipóteses podem ser geradas. Então a gente precisa dos dois. Eu tenho uma preferência ao primeiro, mas eu só consigo ter uma preferência do primeiro porque tem vários desses outros mais exploratórios para a gente se inspirar. Experimentos com hipótese devem ser planejados com o falseamento em mente. Então, se essa é a demarcação da ciência, a gente tem que fazer um experimento que a gente possa falsear. Os detalhes do experimento variam, mas em geral deve-se considerar a validade dos modelos. Então, o que você está propondo? Modela o que você quer estudar? O seu modelo animal de depressão modela a depressão? E a mesma lógica com os questionários. O seu questionário mede aquilo que você quer medir? E tem aspectos técnicos. Você dispõe das condições para realizar esse experimento de maneira controlada? Porque a ideia é você controlar mexer com uma variável ou duas que você esteja controlando e o resto se manter controlado. Você consegue manter essas coisas controladas? Isso é importante. A separação de grupos, grupos controles e grupos experimentais, a randomização dos grupos. Então, colocar os animais aleatoriamente, se ele vai ser para o grupo controle, para o grupo experimental, com sorteio ou com uma randomização estratificada. Então,
eu vou separar os animais, ter um grupo igual de machos e fêmeas, homens e mulheres em ambos os grupos, fazer uma randomização estratificada de acordo com o peso, para não ter animais de 500 gramas de um lado, comparando com animais de 200 gramas do outro, fazer um balanceamento disso. Não tem uma receita exata de bolo, vai depender do trabalho que você estiver fazendo. Esses são alguns aspectos um pouco mais gerais. Questões sobre causa e consequência. Isso é muito difícil de estabelecer em estudos com humanos e por isso muitas vezes a gente faz uso de modelos animais. A gente tem grupos aqui de modelos animais, um experimento, por exemplo, que a gente esteja testando um antidepressivo e testar aqui no teste modelo da natação forçada. O efeito antidepressivo é observado aqui, que o tratamento reduz o tempo de imobilidade no teste da natação forçada. Ok, então quando os animais boiam mais, flutuam mais, a gente está associando com um comportamento tipo depressivo e os antidepressivos fazem com que o animal nade mais tempo. Ok, de onde a gente tira isso, né? O animal boiando está deprimido? Não sei, mas o fato é, antidepressivos que funcionam na clínica fazem o animal nadar mais no modelo. Essa é a variedade preditiva farmacológica. Então, a gente detecta um efeito antidepressivo. Ao mesmo tempo, você vai lá, mede os parâmetros no sangue e vê um efeito anti-inflamatório. O tratamento reduziu os níveis de TNF-alfa. Então, será que o mecanismo do antidepressivo é a sua ação anti-inflamatória? O que é a causa? O que é a consequência? O que é paralelo? Paralelo, né? Duas linhas que não vão se cruzar. A gente tem o fármaco, que vai inibir a recaptação de monoaminas, leva ao efeito anti-inflamatório e tem o efeito antidepressivo. Então, quem causou o efeito antidepressivo? É a inibição de recaptação de monoaminas que causa o efeito anti-inflamatório ou tem outro mecanismo de ação aqui envolvido? Será que o fármaco faz essa inibição, faz o efeito anti-inflamatório por mecanismos diferentes? E o efeito antidepressivo está associado com a recaptação de monoaminas? Ou a recaptação de monoaminas não tem nada a ver, o importante mesmo é o efeito antidepressivo? Ou está tudo interligado? É o efeito antidepressivo por si só que vai mudar o padrão dos neurônios, que vai mudar uma resposta imune, que vai mudar, sei lá, a inflamação do seu cérebro, que vai mudar os parâmetros sanguíneos também, e isso gera um efeito anti-inflamatório. Talvez esse experimento não mostra causa e consequência. A única causa e consequência é administrou o fármaco, teve o efeito. Então, fármaco causa efeito. Mas agora, estabelecer essa linha aqui não tem como. Claro, a gente pode usar dados da literatura para reforçar a ideia de que mais provavelmente seja uma via do que a outra. Mas, a princípio, apenas com esse experimento, não é possível confirmar, não é possível estabelecer causa e consequência. E é importante também pensar que, se no seu projeto é importante estabelecer essas relações de causa e consequência, o experimento que você planejou vai conseguir responder? Pensa, tem um experimento. Se der tal coisa, eu consigo concluir o quê? Se der a outra coisa, eu consigo concluir alguma coisa também? Isso deve ser pensado de antemão. Sobre causa e consequência. Então, tem vários estudos pós-clínicos, pós-mortem, que demonstram que os níveis de BDNF no sistema nervoso central é menor em pacientes depressivos em comparação com os controles. Então, redução do BDNF é a causa do transtorno? Baixo BDNF indica fator de risco? O BDNF é consequência do transtorno? Então, por ter a depressão, o BDNF reduziu? Essa consequência, ela é neutra para o transtorno? É simplesmente algo que acontece em paralelo? Ela pode ser útil como um marcador biológico, mas não tem nada a ver com o transtorno? Será que ela é prejudicial? Ou será que ela é benéfica porque essa redução é compensatória? Ou, quando a gente tem pacientes depressivos, boa parte deles vai estar medicadas. Será que essa redução é consequência do tratamento? Então, como que a gente responde essas perguntas? A gente, usando dados da literatura, a gente consegue cercar várias dessas questões, mas apenas
com esse dado aqui, a gente não consegue responder nenhuma dessas questões que eu coloquei aqui. Zero, nenhuma. A gente precisa fazer uso da literatura para responder. Então, se o seu resultado vai ter uma dependência muito grande da literatura para responder essas questões, talvez dê para pensar num desenho experimental que seja um pouquinho mais autônomo em responder essas questões. Então, como investigar a relação entre BDNF e depressão em modelos animais? Porque aí a gente parte para um modelo onde você consegue estabelecer relação de causa e efeito de maneira um pouco mais fácil. Então, como será que estão os níveis de BDNF após a indução de um modelo animal de depressão? Você coloca lá no estresse crônico e depois vê como que está o BDNF. E o que acontece se você administrar BDNF nesses animais? Previne, trata, piora? Se administrar BDNF em animais nocaute para o receptor, tem efeito? Será que o BDNF atua de fato no receptor TRKB? Animais nocaute para o receptor têm comportamento tipo depressivo? Ou seja, a falta de ativação do receptor para o BDNF é causa da depressão? Animais que são tratados com antidepressivos têm aumento do BDNF? Então, antidepressivos que a princípio não se ligariam diretamente no receptor TRKB do BDNF, mas será que os antidepressivos indiretamente aumentam o BDNF? E animais que são nocaute para o receptor respondem a antidepressivos? São várias possíveis formas de investigar essa relação BDNF e depressão. Sobre modelos animais, então, vamos detalhar um pouquinho mais algumas coisas. Então, para que servem? Serve para fisiologia, para patofisiologia, para toxicologia, para testar eficácia de medicamentos. Então, juntando aí farmacologia junto com a toxicologia, investigar mecanismos de tratamentos. E, no meu viés, que é da neuropsicofarmacologia, tem várias limitações. Então, tem uma subjetividade com relação aos transtornos mentais. E por que usar modelos? 70% dos avanços clínicos têm relação com a experimentação animal. Isso independente se é neuropsicofarmacologia ou se é outra área, é câncer, inflamação, é febre, é o que for. Quanto mais válido o modelo, também a gente tem um melhor conhecimento da neurobiologia. A gente entende mais sobre depressão maior do que sobre o transtorno bipolar, porque tem muito mais modelos e modelos mais válidos de depressão do que de transtorno bipolar, que tem oscilação entre mania e depressão. Então a gente conhece mais a neurobiologia da depressão do que do transtorno bipolar. Mas aí, o que é um modelo animal? O que é um modelo? O que é um teste? O que é traço? O que é estado? Quando eu falei da natação forçada, eu falei modelo/teste, porque é um teste em que dentro do próprio teste tem um modelo. Isso faz o seguinte, por exemplo, no modelo da natação forçada em ratos, o animal passa um dia nadando por 15 minutos num cilindro com água, e aí o teste é feito no outro dia com um teste de 5 minutos. Esses 15 minutos do dia anterior, o treino, serve para fazer com que o animal aprenda que não tem escapatória. E aí, no teste, o antidepressivo vai conseguir reverter esse comportamento de desamparo do animal, de desesperança. Então, o teste está embutido dentro do modelo. É um modelo de depressão mesmo? Tem essa junção de modelo e teste, mas a depressão se desenvolve em um dia? Não muito, né? Então, a gente imagina que, em termos de modelar a depressão em si, não seja um modelo muito bom. Mas ele é rápido de fazer. Esse modelo, ele responde aos fármacos que funcionam na clínica. Então, ele tem esse tipo de validade é boa. E outra questão, então, respondendo, né? O modelo vai simular aquilo que você está estudando. O teste vai ser aquilo que vai te dar um número que você vai medir alguma coisa. Às vezes, o teste contém um modelo. Por exemplo, aqui é o labirinto em cruz elevado. O animal tende a preferir ficar no lado fechado e evitar esses braços abertos. O fato dele estar nesse labirinto induz ansiedade.
Então, de certa forma, aqui tem um modelo junto com o teste, porque o modelo seria a indução da ansiedade, é o fato dele estar aqui, e o teste seria você mensurar o tempo que ele passou em cada lugar. E como o teste induz ansiedade, isso seria um estado de ansiedade. Não é o como o animal é como o animal está. Toda vez que a gente vai medir alguma coisa, a gente vai inserir o fator do ambiente onde a gente está medindo. Ou seja, é muito difícil a gente pegar o traço de um animal, avaliar como de maneira geral esse animal é, para vários parâmetros, especialmente da neuropsicofarmacologia. Então, avaliar traço é muito complicado. Na maioria das vezes, a gente avalia o estado. A gente tem esses tipos de validade aqui, esses principais 3 tipos, tem vários outros, mas esses são os que a gente fala mais. A gente tem a validade preditiva, que é a capacidade do teste em prever algum aspecto clínico a partir dos dados obtidos do modelo. Bom, mas aí aspecto clínico pode ser tanta coisa, né? Na prática, quando a gente fala em validade preditiva, é o quê? A gente fala da validade preditiva farmacológica. Tem eficácia na clínica, tem eficácia no modelo ou no teste. O antidepressivo funciona na clínica, funciona no teste da natação forçada. E aí, a validade de face é a similaridade entre os componentes observados no modelo e sintomas específicos do quadro clínico. Então, há uma similaridade entre os comportamentos. Depois do estresse crônico, em modelos animais, o animal deixa de preferir uma solução de sacarose em favor da água. Então, ele vai começar a tomar mais parecido água e sacarose se ele tiver as duas opções. Isso remete ao quadro de anedonia ou perda de prazer das pessoas com depressão. Então, há uma similaridade de face. Mas não necessariamente a similaridade entre comportamentos vai implicar uma mesma fisiopatologia. E, finalmente, a mais vaga de todas, com a definição precisa não diz muita coisa, e aí as outras definições mais específicas começam a fugir um pouco do próprio significado. Como assim? A validade de construto é a seguinte: o modelo avalia o que ele se propõe a avaliar. É um modelo de depressão? Está avaliando de fato depressão? Bom, como que a gente vai dizer isso, né? Como que a gente vai comprovar essa validade de construto? O que daria uma maior validade? Uma outra forma de colocar isso é que há uma similaridade entre os processos subjacentes. E se mistura também com a validade etiológica, de ter as mesmas causas. Bom, se depressão, a gente sabe que estresse crônico é um dos fatores envolvidos com o desenvolvimento de depressão, então, se a gente coloca a mesma causa no modelo animal e enxerga comportamentos parecidos que são revertidos por tratamento farmacológico que funciona na clínica, então isso vai se misturando. O conjunto todo vai virando essa validade de construto. A validade preditiva, de maneira genérica aqui, capacidade de prever algum aspecto clínico. Então, se num câncer específico aumenta uma certa proteína específica e no seu modelo também, isso se encaixa tanto como validade preditiva, embora num aspecto que a gente não use tanto, a gente usa mais o preditivo farmacológico, mas também se mistura aqui. A gente às vezes fala de validade de construto se referindo com ter as mesmas alterações fisiológicas, tanto no modelo quanto com o que é observado na clínica. Há risco de que, em nome da reprodutibilidade fenotípica e de uma padronização dos experimentos, os experimentos, principalmente comportamentais e outros ensaios, se tornem simplistas, reducionistas, o que elimina muito da riqueza do comportamento dos animais e que talvez um pouco parecido seja observado na clínica devido aos manuais diagnósticos que podem engessar consideravelmente a análise clínica. Então, às vezes, o teste vai ficando cada vez mais simplista para que tenha menor variabilidade, para que ele seja mais rápido de fazer. Quanto mais rápido, menos chance de ter muitos fatores de confusão acontecendo ao longo dos dias. Então, mas, por outro lado, pode-se perder a riqueza toda dos sinais que o animal demonstraria. Com relação a isso,
Então, aqui eu falei em nome da reprodutibilidade fenotípica. Há um problema. A gente busca essa reprodutibilidade, mas ela na prática não tem acontecido muito bem. Então, a gente tem esses guidelines da Arrive que tentam colocar itens específicos para que o nosso desenho experimental, para que a maneira como a gente conduza os experimentos, com que a gente reporte esses experimentos nas publicações, nas dissertações e teses, seja reproduzível. Isso desde o desenho experimental, do tamanho da amostra, critérios de inclusão e exclusão, se teve randomização, se o ensaio foi cego. Se é um ensaio que você tem que cronometrar e você sabe a que grupo aquele animal pertence, então não é um fator de viés, provavelmente. E outros parâmetros todos, tem top 10 sugestões aqui, tem outras sugestões também, mas apesar disso, apesar de ter esse Arrive, os grandes periódicos ainda não estão, assim, os artigos publicados ainda não estão colocando esses dados nos artigos publicados. Então, os aspectos metodológicos para que a gente consiga reproduzir os experimentos ainda estão bem complicados. Aqui tem esse gráfico mostrando antes e depois do Arrive, se mudou na PLOS ONE e se mudou na Nature. Mudou muito pouco, né? A barrinha preta está poucas vezes para frente, então o tamanho do grupo melhorou um pouco. Na Nature a coisa foi um pouquinho melhor, o uso do sexo dos animais. Então há um desbalanço, há um uso muito maior de animais machos do que fêmeas, e muitas vezes, por ser padrão usar machos, muitos artigos nem reportam que utilizaram machos. E como assim não diz, né? Isso está melhorando um pouco, mas ainda poderia ser bem melhor. Então, o quão confiável é a ciência? Se há essa preocupação tão grande com a reprodutibilidade, deve ser porque tem gente com problemas com a reprodutibilidade. O meu orientador, o Roberto Andreattini, costumava falar que uma das funções da bioestatística, propriamente aplicada, é nos proteger de nossos próprios preconceitos. Você acha que alguma coisa vai funcionar, você olha um gráfico e parece que tem uma diferença. Calma, quem vai dizer se tem é a bioestatística. O seu olho não tem que dizer nada. A gente tem que se isentar o máximo possível. Mas aí, se ela é probabilística, sem respostas absolutas, ela pode ser relativizada ou influenciada. A barrinha está quase diferente, mas não apareceu aquele P menor do que 0,05. Então, agora que eu vi que não apareceu o P, mas parece que tem uma diferença, vamos fazer mais alguns animais aqui para ver se agora dá diferença? Puxa, esse segundo experimento foi meio esquisito, né? Vamos ignorar esse segundo experimento. Mas a gente pode fazer um teste para remover outliers, porque olha, não deu essa diferença aqui, porque ó, tem um animal aqui que ficou lá embaixo. Se a gente tirar esse animal aqui, não fica melhor? Então, a barrinha de erro diminui e tudo mais, né? E aumenta mais esse valor? Aí já não é ciência, é fraude. Então, o que pode influenciar ou dar viés para a ciência? Adoro essa. Costumava ver bastante, faz tempo que eu não entro regularmente no PhD Comics. A pessoa aqui dizendo que a pesquisa que ele está fazendo é impossível de conseguir fazer, mas acabou de ser publicado aqui um paper com o mesmo título que você daria para sua tese. Alguém já fez antes, a pessoa foi scooped. Alguém publicou um dado muito parecido antes dela, o que provavelmente vai significar que você, com o seu resultado, que está tendo problemas, talvez seja um resultado negativo, tenha mais dificuldades de publicação. Então, há uma pressão para que você publique seu resultado mais rápido. E aí, essa pressão pode induzir coisas como fraude, esse misconduct aqui. E há, assim, discussões em como prevenir fraudes, como prevenir essas ações antiéticas. Então, tem que ter algo para ser feito. Esse é um assunto muito delicado, é muito difícil de provar que aconteceu, mas uma das coisas que tem que acontecer é ter uma consequência quando isso for detectado.
Não tem apenas fraude, mas outros fatores de viés influenciam os resultados. Então, a importância da análise cega dos dados, como eu já tinha mencionado antes. Esse aqui é um trabalho que quem for mais da área veterinária pode dar uma olhada. Então, foi observado um comportamento em animais aqui, e eles separaram os grupos, se eram cegos ou não, e grupos que foram colocados qualquer hipótese, o que era esperado dos resultados. Então, quando a pessoa já esperava um resultado específico e sabia qual era o grupo, ela computava mais em favor daquele resultado. Com base nesse viés, com base no erro humano, há uma tendência a gente querer automatizar, fazer uma automação desses comportamentos e de outras análises. Ao invés de você contar manualmente umas células, você usa um modo mais automático, enfim. O problema em comportamento é que você perde um pouco da riqueza, você deixa de ver vários aspectos que você poderia ver e isso gerar uma hipótese para você no futuro. Nada impede que você assista os vídeos enquanto faça uma análise automatizada também. Sobre reprodutibilidade, esse aqui é bem impactante esse resultado, que foi feito um estudo pré-clínico de drogas para o tratamento da esclerose lateral amiotrófica, e aqui está comparando artigos publicados com um instituto de pesquisa. O que está mostrando é a chance de sobrevivência num estudo com camundongos. Os dados publicados estão nesse verde turquesa aqui, e os estudos de uma empresa, de um instituto aqui, farmacêutico, estão nessa cor que eu não sei o nome. Vamos olhar os dados? Os dados publicados mostrando que o riluzole funciona, que a creatina funciona, que a talidomida funciona, que o lítio funciona, tudo aumenta a chance de sobrevivência desses camundongos. Mas, quando olha o que o Instituto de Pesquisa fez, nada funcionou. Nada aumentou a chance de sobrevivência desses animais no modelo de esclerose lateral amiotrófica. Então, o que tem de diferente aí na academia e na indústria? A academia é mais eficiente, ela faz melhor e por isso funciona mais? Ou será que tem viés? Será que é um aspecto metodológico que esse instituto fez de errado? É algo esquisito que tem acontecido em todos esses casos aqui. Isso faz com que a indústria farmacêutica comece a perder a confiança no que a ciência está produzindo. A ciência diz que o extrato daquela planta tem tal efeito, mas daí ela vai testar e não tem. Então, poxa vida, ela fica pegando as coisas que a ciência produz, vai testar para tentar gerar um produto e aí não encontra o mesmo efeito. Isso vai minando a confiança da ciência. Então, o que fazer para melhorar? Então, tem várias discussões na literatura, vocês colocam isso no Google, no PubMed, que vocês encontram várias discussões. Então, você pode criar incentivos para algumas coisas, né? Você pode incentivar com que as pessoas publiquem mais. Vamos fazer uma compensação financeira. Quem publica mais ganha um salário maior. Quem publica mais ganha uma bolsa produtividade do CNPq. Isso vai fazer com que, vai melhorar a produtividade. Mas aí você pode começar a fazer ciência ruim, fazer artigos que sejam salame, que você pega vários pequenos resultados e tenta publicar em vários papers. Cada vez é mais difícil de publicar algo muito pequeno, então isso também tende a diminuir. Mas talvez você comece a selecionar os dados, comece a ter um viés ali. Talvez você nem perceba, mas ele pode estar acontecendo. Pode ter um incentivo de vamos valorizar o trabalho de quem é mais citado. E aí você vai valorizar os trabalhos que são mais influenciadores, né? E aí você pode citar mais pessoas para que as outras pessoas te citem também. Bom, se é um trabalho que é para ser citado, então vamos fazer um trabalho mais polêmico, aí todo mundo vai citar uma novidade extrema, e aí também você pode forçar o resultado para um lado ou para o outro. Então, todos os incentivos podem ter um efeito, mas eles podem gerar um efeito que é prejudicial, na verdade.
Então, a pressão de publicação tende a diminuir a qualidade, seja por questões éticas, seja por questões de erro humano e excesso de carga de trabalho. Então, tem um balanço aqui. Tem alguma cobrança que é importante, mas a partir de um ponto ela vai começar a levar erros humanos e erros éticos. Sobre a falha da reprodutibilidade de experimentos aqui na área biológica, 60% relatou para Nature que não conseguiu replicar nem os próprios resultados. Então, é um pouquinho mais de 70% aqui, 78% disse que não conseguiu replicar resultados de outro laboratório, mas 60% não conseguir replicar os dados próprios dá um sinal de alerta. Como assim os dados próprios? Você, orientador, tem um aluno de mestrado, ele defende, nossa, fizeram um projeto super legal, ele foi embora, entrou outro aluno de mestrado que vai dar continuidade nesses dados, mas vai replicar aquele principal experimento antes. Não replica. E aí, o segundo aluno está fazendo errado ou é o primeiro? Mudou a matriz dos animais, as pessoas agora são diferentes, e aí responde o questionário de maneira diferente, tem hábitos diferentes. O que aconteceu? Será que em algum lugar houve algum viés, houve alguma falha ética? A gente não consegue dizer, e é ruim apontar dedos sem ter certeza dessas coisas, porque seria uma acusação muito grave. Mas, de maneira geral, a gente culpa os animais. Quem trabalha com o modelo animal, a gente tende a culpar, é o biotério que tá ruim por tal e tal coisa, mas não é um problema exclusivo nosso, aqui, onde a gente tem nossas falhas, mas é um problema que acontece na ciência mundial. E as pessoas também relataram, nesse mesmo artigo da Nature, quais são os fatores que eles acham que estão fazendo com que ela não consiga reproduzir pesquisas dos outros. Será que é o viés das revistas? Então, uma seletividade, estudos negativos não são publicados? Então, as pessoas respondendo aqui se sim, se não. Se contribui muito ou às vezes. É a pressão para a publicação? É o baixo poder estatístico? Então, você tinha um N de 5 por grupo e aí deu um efeito. Mas aí, poxa vida, assim como é muito fácil não detectar um efeito muito fraco com N de 5 por grupo, também é muito fácil detectar um efeito muito forte ao acaso. Então, o baixo poder estatístico também é um problema. Não foi replicado o suficiente no próprio laboratório. Então, você fez a pesquisa, deu o resultado uma vez e já seguiu para frente como se aquilo fosse comprovado. Talvez aquela primeira vez que deu tenha sido um acaso. Talvez uma falta de supervisão, seu orientador não está acompanhando como você está fazendo os experimentos, você entrou no mestrado e está aprendendo com o doutorando, que aprendeu com o outro doutorando, que aprendeu com o colega do outro laboratório, e tem uma propagação de erros no meio desse caminho. O fato de, em alguns artigos, os métodos não estarem disponíveis. Você vê que, depois do tratamento crônico com antidepressivos, os animais foram testados no teste da natação forçada e foi visto tal coisa. Que horas era esse tratamento? Que horas foi feito o teste? Quanto tempo antes da última administração foi feito o teste? Tem várias coisas. Qual era a temperatura da água? Era realmente essa temperatura? Enfim, tem vários detalhes que não costumam estar na metodologia que prejudica a replicação. O desenho experimental não ser bom, dados brutos não estarem disponíveis. Isso acontece muito com código e filtragem. Você está fazendo eletrofisiologia, aí você usa uns filtros, aí você configurou esse filtro no MATLAB, mas é só você que fez esse filtro e não está disponível para outras pessoas. E aí a pessoa vai analisa de um jeito um pouco diferente, o dado acaba saindo de outra forma e encontra outro resultado. Houve fraude, então as pessoas colocam fraude como um aspecto menor aqui. Claro que a gente não quer pensar muito sobre isso ou querer colocar isso como causa primária, isso é bastante grave. E outro aspecto é revisão por pares insuficiente.
Claro que quando a gente tem um artigo negado, a gente acha que é uma revisão excessiva e muito rígida, mas outras pessoas talvez achando que essa revisão por pares não filtrou o suficiente. A hipótese de que a gente seja mais rígido na publicação, que a gente deva confirmar mais antes de publicar alguma coisa, inclusive colocando aqui um valor de P mais rígido, ao invés de colocar o valor de P005, se colocar um valor de P001. O Anderson com vocês vai falar talvez um pouco mais ao contrário, porque a abordagem dele é diferente. Quando a gente está testando um efeito de uma substância para um tratamento, a gente quer encontrar esse efeito. Então, a gente tende a superestimar o efeito. Então, ser mais rígido vai fazer com que a gente encontre coisas que realmente tenham um efeito bastante evidente. Se o efeito é muito fraco ou que foi muito ao acaso, isso acaba passando. A gente talvez tenha lá a perda de alguns falsos negativos, mas a gente vai ter muito menos falsos positivos, o que é bom. Na área do Anderson, que trabalha com toxicologia, se você quase encontra um efeito, não significa que aquilo seja seguro. Então, ele está testando se algo tem um efeito tóxico ou não. Se ele não enxerga o efeito tóxico, não é garantia de que aquilo seja seguro para você. Então, é o contrário. Então, um P perto do limiar é um sinal de alerta que, opa, eu não tenho uma segurança para dizer que aquilo é seguro. Ao contrário de quando a gente busca um tratamento. Tem dados sobre o valor de P. O valor de P, enfim, foi proposto num ímpeto e ele acabou ficando. Então, o que esse artigo está colocando aqui é que se você usa um valor de P de 0,05 para sugerir que você fez uma descoberta, você vai estar errado pelo menos 30% das vezes nas condições de poder de análise que a gente vai ter. O Anderson vai falar isso com vocês, então eu tô entrando um pouquinho mais em aspectos da estatística, mas aí vocês já ficam familiarizados com o que vem depois. Então, frequentemente, você vai estar com um poder reduzido e um P menor do que 0,05 não significa que você tem 5% de chance de ter visto o resultado ao acaso. Provavelmente, isso está mais perto dos 30%. Então, o que é o valor de P? O Anderson vai falar com vocês, mas já vamos adiantar um pouco aqui. Então, o P é a probabilidade de se obter um efeito pelo menos tão extremo quanto o seu, assumindo que a hipótese nula seja verdadeira. O que é a hipótese nula? Então, eu vou testar se um fármaco tem efeito antidepressivo. Qual é a hipótese nula? É que não tem efeito antidepressivo. Então, o P é a probabilidade de se obter um efeito pelo menos tão extremo quanto o seu, assumindo que não tenha aquele efeito. Então, um exemplo, a hipótese do trabalho aqui, que é a interação social entre animais previne a reinstalação de uma memória aversiva. A hipótese nula, a reinstalação da memória aversiva é igual com ou sem interação social. Então, a média do parâmetro analisada é igual para os dois grupos. O resultado é a média do grupo com interação social foi mais baixa. Então, houve uma diferença, o P foi menor do que 0,05, enfim. Então, que é 5% aqui. Se 0,05 vezes 100 dá 5%. Caso o experimento seja repetido e que, na verdade, não exista efeito da interação social, vamos para a definição do P aqui, essa é a definição do P, ou seja, probabilidade de se obter um efeito pelo menos tão extremo quanto o seu, assumindo que a hipótese nula seja verdadeira. O seu dado foi contrário à hipótese nula aqui nesse caso. Então, de novo, caso o experimento seja repetido e que, na verdade, não exista efeito da interação social, há 5% de chance de encontrar os mesmos dados do primeiro experimento ou ainda maior diferença. Ou seja, se refere apenas à hipótese nula, não fornece uma informação direta sobre a hipótese alternativa. Não é 95% de certeza sobre a hipótese alternativa. A gente tem essa confusão do valor de P, talvez a gente devesse ter um valor, um número que desse mais esse percentual que a gente gostaria de dizer, que a gente está
com 95% de certeza. Mas, enfim, a gente não tem esse número ainda. Esse valor de P é muito influenciado pelo tamanho da sua amostra. E tem um artigo da Nature bastante interessante, esse Power Failure aqui, criticando tamanhos de amostra muito pequenos. E é curioso que o poder o tamanho de efeito dos dados tem ficado maior ao longo do tempo. Como assim? Antes o tratamento com antidepressivo fazia esse efeito. Agora ele faz esse efeito. Como? A gente refinou os métodos de análise, a gente refinou os cuidados com os animais, a gente eliminou fatores externos de variabilidade. Talvez seja isso, talvez seja viés. Mas isso vai fazer o tamanho do efeito aumentar, o que faz com que a gente consiga P's significativos com um N menor. Então, isso é um pouco complicado, porque da onde está vindo esse efeito, né? Será que são animais que estão sendo excluídos dos outliers? Ou nem um cálculo formal para detectar outliers é a dedo? Então, não gostei desse dado, eu tiro. Às vezes, a pessoa não sente que está fazendo uma maldade com isso, mas acaba fazendo por um viés subjetivo. E sobre o tamanho da amostra, então, uma das coisas que a gente pode fazer para aumentar a confiabilidade dos dados, além de executar o experimento maior e ser ético, e controlar as variáveis, é ter um tamanho de amostra que seja boa o bastante. E com relação ao uso dos animais e à ética, não seria usar poucos animais, não podendo concluir nada, desperdiçando animais, antiético? Então, será que usar pouco animal é mais ético do que usar mais? Há um limite aí. O mais ético é usar aquilo que você precisa, que você vai não desperdiçar. Se você faz um experimento com 5 animais por grupo, com 2 grupos, você tem um N total de 10. E aí não conclui nada. Você desperdiçou 10 animais. Se você faz o experimento com um número maior e conclui alguma coisa, pelo menos você teve um aproveitamento. Então, com isso, é importante que você tenha um cálculo do tamanho da amostra. Por mais estimativo que seja esse tipo de cálculo, ele dá algum norte, algum direcionamento, pelo menos. Com relação a isso, foi aprovado no Serra Pilheira há algum tempinho já, uma iniciativa brasileira de reprodutibilidade para tentar reproduzir artigos publicados por grupos brasileiros e ver se é reproduzível, tentar entender esses aspectos. Acho que isso é algo muito válido. Estudos de reprodutibilidade são pouco valorizados. Parece que eles não estão trazendo muita novidade, mas eles são extremamente importantes. Então, se o seu projeto é um trabalho de reprodutibilidade, saiba que ele é importante e ele é necessário. Talvez algumas pessoas não se empolguem muito com essa ideia, mas é importante. Tem vários efeitos que acontecem, então, às vezes um efeito é detectado e aí com um efeito muito interessante é detectado, mas com essa pequenininha diferença. E ao longo do tempo essa diferença vai aumentando, e aí, mas como? Na verdade aquele primeiro estudo era todo problemático e por que será que esse efeito foi aparecendo em outras situações? Talvez seja porque, enfim, essa infinidade de vieses que aparece. E quando você tenta replicar exatamente o que foi feito, aí você vê que talvez o efeito não era tão grande assim, talvez ele não fosse reproduzível ou ele fosse altamente específico. Ele funciona nos animais do biotério, do setor de ciências biológicas, quando tais experimentadores manipulam o animal. Então, quando é feito nessas condições, o efeito aparece, mas não aparece em outros ambientes. Às vezes tem essa variabilidade. Uma das propostas para aumento da reprodutibilidade é fazer como é feito com estudos clínicos, fazer algo multicêntrico. Então, testa aqui em Curitiba, testa lá em São Paulo, testa lá na UFRN e junta os dados e vê se está dando. Então, nossa, mas isso não vai dar mais variabilidade? Vai. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Por quê? Se apesar da variabilidade você ainda detectar um efeito, significa que o efeito existe. Se ele some, se ele é menor do que o efeito da variabilidade,
então ele não era um efeito tão relevante para começar a conversa. Então, a gente tem que se desprender das nossas hipóteses também, das nossas teorias e aceitar os dados como eles são e tentar falsear o máximo possível das nossas hipóteses. Acho que essa é a abordagem mais científica possível. É fácil falar, difícil fazer. E era isso. Espero que tenha trazido alguns insights para vocês.